Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma videoaula do canal No Mundo da Farmacologia. Nós vamos finalizar hoje o assunto de hemostasia, de coagulação sanguínea. Nós falamos de hemostasia e começamos a falar dos fármacos utilizados na coagulação e vamos finalizar com os anticoagulantes. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila, PhD em farmacologia, e nesse canal, No Mundo da Farmacologia, a gente traz para vocês vídeos aí curtos com temas únicos para o fácil entendimento e estudo de vocês. Então hoje nós vamos falar dos anticoagulantes. Então, os anticoagulantes, eles vão agir na coagulação do sangue, na formação do coágulo sanguíneo, impedindo aí que esse coágulo seja formado. A gente viu lá no vídeo de hemostasia que a coagulação, ela ocorre por uma ativação de uma cascata de coagulação, ou seja, proteínas e enzimas são ativadas em forma de cascata, para que a gente tenha o processo de ativação do fibrinogênio em fibrina e a formação de uma malha de fibrina que vai formar o coágulo. Aí tudo isso iniciado por uma adesão e agregação plaquetária vinda aí de, por exemplo, uma lesão no vaso. Então, quem são esses anticoagulantes? Nós temos a varfarina, as heparinas, que são as heparinas não fracionadas e a de baixo peso molecular, os inibidores seletivos do fator 10 ativado e os inibidores diretos da trombina. Então, a gente vai ver aqui que anticoagulantes como a varfarina, elas agem inibindo aí a síntese de fatores que são dependentes de vitamina K. Então, eles agem aí sendo antagonistas da vitamina K. A vitamina K, como a gente já viu lá na cascata, lá no vídeo de hemostasia, ela é importante aí para a ativação de fatores como o 2, o 8, o 9, o 10, fatores esses que são ativados na cascata e são dependentes da vitamina K, precisam dessa vitamina presente. Então, eles podem ser divididos em derivados da 4-hidroxicumarina, como o dicumarol, a própria varfarina, e os derivados do indano 1,3-diona, que nós temos aí a fenindiona, defenadiona e a anisindiona. Todos eles fazendo antagonismo aí da vitamina K. Então, a varfarina, né, ela é considerada o antagonista da vitamina K, ela tem como mecanismo de ação impedir que os fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K possam agir, né? Então, o objetivo da varfarina é reduzir a capacidade de coagulação sanguínea, de modo a evitar trombose, né? E, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de sangramento espontâneo. Então, ela vai agir aí bloqueando a carboxilação de vários resíduos de glutamato na protrombina, no fatores 8, fator 9, fator 10, bem como proteínas anticoagulantes endógenas, como a proteína C e proteína S. Então, ela age aí bloqueando a ação dessas proteínas e fazendo com que ocorra a formação de moléculas incompletas e biologicamente inativas no processo de coagulação. Então, ela é considerada o antagonista da vitamina K. Então, como é que essa varfarina vai agir? Então, ela vai agir aqui impedindo que essa vitamina K possa ser utilizada junto com os fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10. Ela é usada juntamente com esses fatores, fazendo então a sua ativação. Ao inibir a ativação dessa vitamina K, eu tenho a formação desses fatores de coagulação de forma incompleta. Então, eles não conseguem ser ativados. Se eles não são ativados, se eu tenho esses fatores de coagulação ativados inadequadamente, eu não consigo fazer a coagulação sanguínea. Então, a varfarina ela é administrada por via oral, na forma sódica, possui 100% de biodisponibilidade, tem elevada ligação às proteínas plasmáticas, como a albumina, logo,
se ela se liga bastante às proteínas plasmáticas, ela tem um baixo volume de distribuição. A meia-vida plasmática dela é bastante longa por causa dessa ligação às proteínas plasmáticas, pode ser até de 36 horas. A dose é baseada no tempo de protrombina, então a dose ela vai depender, vai variar de paciente para paciente, tendo que fazer o exame para ver o tempo de protrombina e aí vai ser calculada a dose de varfarina utilizada. O efeito adverso pode causar hemorragia e o antídoto é a administração de vitamina K. Então, se houver a necessidade de reverter a ação da varfarina, né, faz-se a administração de vitamina K, já que ela impede exatamente que a vitamina K ative, né, os fatores de coagulação. Então, ao administrar a vitamina K, eu permito com que esse processo ele prossiga, né? A varfarina ela tem interações com alguns fármacos, como ela age interagindo com a colestiramina, inibe a absorção de varfarina no trato gastrointestinal, o uso de barbitúricos, né, carbamazepina, fenitonina e rifampicina, acelera o metabolismo da varfarina, porque induz o citocromo P450, então a varfarina vai ser metabolizada mais rapidamente, vai ser excretada. O uso juntamente com a vitamina K transpõe a inibição do epóxito redutase pela varfarina. Fármacos que aumentam o efeito da varfarina. Eu tenho hidrato de cloral, desloca a varfarina da albumina plasmática. Então, a varfarina, ela se liga bastante a proteínas plasmáticas, né, como a albumina. Quando eu uso hidrato de cloral, eu faço com que ela não esteja mais ligada à albumina, então eu tenho mais varfarina livre, eu posso potencializar a sua ação. Amiodarona, clopidogrel, etanol, fluconazol, fluoxetina, metronidazol e sulfametoxazol, eles diminuem o metabolismo da varfarina ao inibir as enzimas hepáticas. Então, eu inibo as enzimas do citocromo P450, e isso faz com que a varfarina fique mais tempo no nosso organismo, dificulta a sua excreção. Antibióticos de amplo espectro também eliminam as bactérias intestinais e reduzem a disponibilidade de vitamina K no trato intestinal, então aumenta o efeito do anticoagulante. E esteroides anabólicos, como a testosterona, inibem a síntese e aumentam a degradação de fatores de coagulação. Então, a varfarina tem que ser tomada com bastante cautela. A dose varia de pessoa para pessoa, depende do tempo de protrombina de cada pessoa, né? Então, essa dose vai ser variada e tem que ter bastante cuidado, porque existem fármacos que diminuem o efeito da varfarina e outros que aumentam o seu efeito. A heparina e a heparina de baixo peso molecular. Então, as heparinas, a heparina consiste numa mistura heterogênea de mucopolissacarídeos sulfatados, né, resíduos alternados de D-glucosamina e ácido urônico, que se liga à superfície de células endoteliais. Então, a heparina, ela é utilizada aí porque ela se liga à antitrombina 3, e ao se ligar à antitrombina 3, esse complexo heparina e antitrombina 3 é capaz de se ligar a fatores de coagulação ativados, inibindo esses fatores. Então, a heparina não fracionada, elas são preparadas a partir do pulmão bovino e da mucosa intestinal suína, e o peso molecular varia de 5 a 30 kDa. Heparinas de baixo peso molecular são preparados a partir da heparina não fracionada, obtida por uma despolimeração, né? A fragmentada, a gente tem a enoxaparina e a dalteparina, o pentasacarídeo sintético, eu tenho a fondaparinux. O peso molecular dela é de 1 a 5 kDa, por isso que elas são consideradas de baixo peso molecular. Então, a heparina não fracionada, como a heparina de baixo peso molecular, elas agem interagindo com a antitrombina 3, elas se ligam à antitrombina 3, formam um complexo e interagem aí com fatores de coagulação. Então, esse complexo heparina,
antitrombina 3 vão se ligar a fatores de coagulação ativados, e depois que ocorre essa ligação do complexo, a heparina ela é dissociada e fica somente esse complexo trombina, antitrombina 3 e o fator de ativação, né, de coagulação, e ele vai agora estar inibido. Então, ela se liga, né, o complexo heparina, antitrombina, eles, tanto a heparina fracionada como a heparina de baixo peso molecular, qualquer uma das duas, eles vão se ligar a essa antitrombina e vão se ligar a fatores de coagulação, como o fator 10, a trombina, impedindo que esses fatores tenham a sua ação, né, que eles continuem agindo. Então, a heparina não fracionada acelera a interação da antitrombina com a trombina e o fator 10, e a heparina de baixo peso molecular acelera seletivamente a interação da antitrombina com o fator 10. Então, não age somente no fator 10, eles agem em outros fatores também de coagulação. Fator 5, fator 7. A heparina, tanto fracionada como a de baixo peso molecular, ela pode causar uma trombocitopenia, né, que é a formação de anticorpos contra a heparina. E ela liga-se à membrana das plaquetas, causando plaquetopenia e ativa plaquetas também. Então, eu tenho esse quadro de trombocitopenia induzido por heparina como um efeito adverso do uso da heparina. Os usos, né? As heparinas são utilizadas geralmente em tromboses agudas, varfarina e o inibidor de trombina em trombose crônica, são usados na prevenção de trombose venosa profunda, na embolia pulmonar, na prevenção de embolia pulmonar, na prevenção de trombose e embolização em pacientes com fibrilação arterial e na trombose em válvulas cardíacas. Então, eles são utilizados mais em prevenção e no uso terapêutico para trombose aguda e trombose crônica. Então, vamos resumir aqui o que a gente viu até então. A gente teve uma aula de hemostasia, onde a gente explicou como é que ocorre o processo de coagulação sanguínea, o processo de formação da malha de fibrina, né, que a hemostasia ela mantém a fluidez do sangue nos vasos normais e ativa a coagulação quando ocorre uma lesão vascular. Aí depois a gente entrou nos fármacos que são utilizados, né, nesse processo de coagulação. Nós temos os agentes antiplaquetários, né, ou seja, antiagregantes plaquetários, que interferem na adesão e na agregação das plaquetas, na liberação dos grânulos plaquetários, no tromboxano A2, e na agregação plaquetária, na formação ali do GP2B3A, né, e impede aí que as plaquetas se agreguem. A gente viu os anticoagulantes, que são dirigidos contra fatores de coagulação, e que a gente acabou de ver, né, que eles inibem aí os fatores de coagulação, a heparina, a varfarina, né, agindo tanto na vitamina K como nos fatores de coagulação, como a heparina, e nos agentes e a gente viu os agentes trombolíticos, né, que agem depois da formação dos trombos. Então, eles quebram esses trombos, eles promovem a conversão de plasminogênio em plasmina para a dissolução do coágulo. Então, eu tenho mais plasmina ativada mais rapidamente em maior quantidade para que ocorra a dissolução do coágulo de fibrina. Então, a gente finaliza aqui esses vídeos, esses 4 vídeos sobre coagulação sanguínea. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, curtam a aula, compartilhem. Não deixe de assistir todos os vídeos para ter um entendimento completo desse assunto. E a gente se encontra no próximo vídeo, que a gente vai seguir com outros assuntos, ok? Bons estudos para vocês, pessoal, e até a próxima!